Já me perguntaram se as tintas que eu utilizo nos meus projetos são aquelas mesmas encontradas em casas de artesanato. E não, pessoal, as tintas usadas no universo da vidrofusão nesse tipo de trabalho são completamente diferentes. E aqui nesse vídeo eu vou esclarecer algumas dúvidas sobre elas e inclusive falar qual que é, na minha opinião, a melhor tinta para você. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui nós te mostramos como que é possível pegar qualquer garrafa de vidro e transformar ela em peças variadas utilizando a técnica da vidrofusão. Eu sou Evandro Damasceno e nesse vídeo aqui eu vou esclarecer algumas dúvidas sobre a tinta usada na vidrofusão. E antes de começar eu vou pedir para que, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreve aí que isso ajuda a gente bastante. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero esclarecer para vocês sobre essa primeira tinta, essa primeira imagem que eu mostrei nesse vídeo aqui é que, caso você utilize ela nos seus projetos, pensando aqui, pessoal, lembrando que se você é novo aqui no canal, tudo que eu falo aqui diz respeito ao universo da vidrofusão. Quero deixar bem claro aqui porque, como tem muita gente nova chegando, eu não quero deixar nenhuma dúvida no ar. Então, caso você utilize essa tinta aqui em seus projetos, levando em conta, de novo, que você vai estar trabalhando com alta temperatura, podem acontecer dois pontos aqui que eu acredito que sejam muito importantes vocês entenderem desde o começo. Supondo aqui que você vai estar utilizando essa tinta aqui, por exemplo, da Acrylex, para pigmentar seus projetos e levar ela para o forno de alta temperatura, e aqui eu entro no ponto 1, pode acontecer eu não estou falando aqui que vai acontecer, mas as chances são que podem acontecer. Pode acontecer de quê? À medida que a temperatura começa a ser elevada, pensando que essa tinta aqui foi feita para trabalhos em 150 graus, somente isso, ou seja, a temperatura de trabalho dessa tinta é somente 150 graus. Vou explicar um pouco mais para frente o que é essa temperatura de trabalho. Se você exceder muito essa temperatura, a tinta vai perder as propriedades de ação dela, digamos assim, e vai acabar, como o forno vai chegar a 780 ou 800 graus, ela vai acabar queimando e evaporando. Esse vapor pode conter algumas substâncias que vai começar a poluir a resistência do seu forno e também as paredes. E se isso for feito repetidas vezes, você pode acabar tendo sérios problemas no seu equipamento, na sua ferramenta, no caso aqui o forno de alta temperatura ou forno de fusão. Por quê? À medida que essa contaminação vai acontecendo repetidas vezes, a resistência vai ficando poluída e ela pode acabar, no pior dos casos, se fundindo com a própria estrutura do forno. Aqui eu estou citando, pessoal, um caso muito raro, mas não impossível de acontecer. A resistência se fundindo com a estrutura do forno, brother, você vai ter que restaurar todo o interno da sua ferramenta. Lembrando aqui, pessoal, de novo, para os ignorantes de plantão, eu estou falando aqui um caso extremo. A resistência pode sim se fundir com a estrutura do seu forno e você vai ter que trocar todo o interno dele, se não, ter que adquirir uma ferramenta nova. O segundo ponto aqui é caso você utilize essa tinta aqui também para trabalhos utilizando a mufla, que caso você ainda não saiba, eu tenho aqui um e-book, eu vou deixar aqui na descrição, onde eu explico toda a técnica da vidrofusão voltada para o uso da mufla no seu micro-ondas. Caso você queira esse e-book, ele está aqui na descrição. Então, se você utiliza essa tinta de 150 graus na sua mufla, pode acontecer exatamente a mesma coisa e de forma mais rápida, vendo que, comparado ao espaço interno de um forno de alta temperatura, a mufla tem um espaço interno muito menor, que por consequência pode ser contaminado muito mais rápido. Então vamos supor aqui, citando como exemplo, você pega a sua peça, seu projeto, pigmenta, acreditando que esse pigmento pode dar certo, leva para a mufla e inicia seu ciclo. Esse pigmento ele vai queimar de uma forma ruim, digamos assim, vai soltar alguns vapores, se não um pouquinho de fumaça, vai contaminar as paredes da sua mufla. Provavelmente essa contaminação na camada de aquecimento, principalmente, vai causar uma reação química. Esse ponto aqui nunca aconteceu comigo, mas eu tô alucinando
vendo aqui, pode acontecer uma reação química que vai fazer com que a camada de aquecimento possa ser trincada, danificada de alguma forma, e esse dano causado na camada de aquecimento vai refletir para as paredes da mufla, que também podem trincar. Dessa forma vai haver um vazamento de calor e aí, brother, o estrago tá feito. Então, em suma, só pra gente encerrar aqui nesse assunto e entrar no assunto principal do vídeo, não se pode utilizar esse tipo aqui de tinta dentro do universo da vidrofusão, quando se fala em trabalhos em alta temperatura. Alta temperatura que eu falo 760, 780, até mesmo 530 graus, não pode se trabalhar esse tipo de pigmento. Bom, pessoal, acredito que esse ponto aqui deve ter ficado bem claro para vocês. Então vamos falar aqui agora sobre pigmentos ou tinta para vidrofusão. Então, por que a gente utiliza esse tipo de pigmento? E eu sei, pessoal, que essa pode parecer uma pergunta retórica. Ah, Evandro, é claro que é para dar cor às peças, aos projetos, mas você já percebeu que, principalmente lá na Europa, se você já está imerso, está estudando um pouco de vidrofusão, você já percebeu que os projetos europeus eles não utilizam pigmento ou não utilizam na mesma frequência que a gente aqui, que nós americanos? Se você ainda não percebeu, eu tenho certeza que a partir de agora você vai começar a reparar isso aí. Lá na Europa, ou até mesmo na Ásia, o pessoal eles não utilizam pigmentos para a criação dos seus projetos. Muitos deles nem imaginam que existem pigmentos para vidrofusão. Por quê, pessoal? Lá na Europa e na Ásia existem artesãos, existem empresas que já produzem, já fabricam placas de vidro exclusivamente para esse tipo de trabalho, esse tipo de projeto. Por exemplo, vamos supor que eu sou uma empresa que fabrica vidro. Então eu sei que na minha cartela de clientes tem pessoas que querem uma placa de vidro onde a própria pasta vítrea, ou seja, o próprio vidro, exige uma determinada coloração. Então eu produzo aquelas placas, aquelas pastas, aquelas colorações que os meus clientes mais compram. Por exemplo, tem cliente meu que gosta muito de vidro preto, então eu produzo muito vidro onde a placa, a própria pasta é de coloração preta. Tem uns que querem uma coloração preta mais transparente, então eu produzo esse tipo de coloração. E tem uns que gostam muito de roxo, então eu já produzo essa coloração. A mesma coisa com amarelo, branco, sejam eles opacos, ou seja, onde a luz você não consegue ver o que está atrás dele, por exemplo, ou até mesmo efeitos transparentes, onde a mesma coloração você consegue ver o que está atrás do vidro. Então é por isso que muitos desses artesãos europeus e asiáticos eles não utilizam os pigmentos, porque para eles é mais fácil e prático já comprar um vidro onde a própria placa, a própria massa já tem uma coloração específica. Já nós americanos também temos essa facilidade. Porém, você já pesquisou qual que é o valor de importação de uma placa de vidro como essa? O valor, eu tenho certeza que não é acessível para todo mundo. E se você tenta comprar aqui no Brasil também esse tipo de vidro, você também, claro, vai pagar, além do lucro do revendedor, você também vai pagar a taxa de importação que ele pagou na placa que ele importou. Então o valor para muitas pessoas acabam sendo muito altos e para essas pessoas a saída mais viável e mais fácil, principalmente para quem quer iniciar, é adquirir pigmento. Com essa aquisição de pigmentos de colorações variadas, a pessoa, inclusive eu também, podemos utilizar vidros de tonalidade neutra, ou seja, transparentes, adicionar essas colorações e aí sim começar a brincar com nossos projetos, nossas criatividades para a criação de algo exclusivo dentro dessa área. Inclusive, uma área muito interessante de retorno financeiro considerável é a área de vitrais. E eu não estou falando daquela área específica em que você já utiliza vidro colorido. Não, eu estou falando da área em que você tem que, através do uso de pigmentos, criar artes personalizadas sobre um determinado tema. E um deles, que caso você não conheça, isso vai ficar mais claro para você, é o tema religioso. Caso você nunca tenha entrado em uma igreja católica, entra nelas e dá uma olhada nas janelas. Então, essas janelas que eu estou falando, essas coloridas com uma arte bem personalizada, retrata muito bem isso aqui que eu estou falando. Por quê? Para que o artesão possa criar esse tipo de vitral, ele tem que dominar perfeitamente
somente o uso de pigmentos e não somente a criação da arte, porque você pode pedir para uma terceira pessoa criar uma arte para você e você, através do seu conhecimento sobre a vidrofusão e também a técnica de vitrais, você vem e passa aquela arte para o vidro, a arte desenhada, você faz a queima utilizando a técnica da vidrofusão, depois retorna ela para a mesa, monta o seu vitral e você vende ela para o cliente final. E pessoal, pesquisa aí na internet quanto que custa uma janela em vitral. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o valor. Ah, Evandro, mas quem que vai comprar de mim? Quando você não está imerso dentro desse universo, esse tipo de dúvida surge com muito mais frequência. Porém, quando você entende a técnica, entende o cliente final, você pode criar algo já certeiro para ele e a venda é garantida. Isso aqui falando em questão de mercado. Tem pessoas que criam esse tipo de área aqui mais como hobby. E pensando aqui em algo mais personalizado, como esse exemplo aqui que eu te dei, não é por acaso que o valor desse tipo de peça é tão alto. Inclusive, para esse tipo de trabalho é utilizado um pigmento de baixa temperatura, ou seja, você não precisa elevar o seu projeto, o seu trabalho a temperaturas próximas a 800 graus. Não, para isso você pode utilizar temperaturas bem mais baixas conforme aquela arte ou estilo que você está passando ali para o vidro. E já que eu falei aqui em pigmentos de baixa temperatura, entenda que existem pigmentos em que a temperatura, que a gente chama aqui dentro do universo da vidrofusão de temperatura de trabalho, pode variar muito de acordo com a utilização dele, o objetivo também. Lembra que no vídeo passado que eu falei, onde eu falei sobre fornos, eu falei sobre o objetivo? No pigmento não é diferente. Você tem que entender qual que é o seu objetivo ao adquirir aquele pigmento. Então existem pigmentos para baixa temperatura, são aqueles considerados em uso na temperatura de trabalho de 530 graus, pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos. Alguns pigmentos podem ser utilizados em temperaturas médias entre 760 e 800 graus, outros entre 840 e 860, outros pigmentos até em temperaturas bem maiores. Tudo isso pode variar de acordo com o projeto que você pretende criar. E essa, na minha opinião, é uma das maiores vantagens do uso de pigmento nos projetos. Essa facilidade de criar tanto peças em fusão total, peças em fusão parcial ou até mesmo peças somente em vitrais, utilizando pigmentos nas mais variadas temperaturas de trabalho. O que, por consequência, não é tão fácil assim se pensarmos na utilização de pasta de vidro, como eu falei anteriormente. Então, se por exemplo eu quero criar peças mais chapadas, eu tenho uma opção de pigmento, onde isso, independente da cor que eu vou estar utilizando, eu consigo criar peças mais chapadas. E chapado que eu falo não a peça em si, mas a coloração. Porque nesse exemplo aqui eu tenho um preto chapado, um preto onde eu não consigo olhar através da peça. Agora, se eu quero criar uma peça com um efeito mais transparente ou até mesmo criar efeitos de bolha, por exemplo, como se o vidro tivesse... Calma aí, não tá dando para ver, eu vou mostrar aqui na mesa para vocês. A respeito dessa peça aqui, ó, dá uma olhada no efeito que o pigmento trouxe a ela. O efeito é semelhante, é como se o vidro tivesse fervido e parado, né, pausado, exatamente quando começou as pequenas bolhas aqui. Você pode ver que ela tem bolhas pequenas e bolhas maiores. Isso daqui é o próprio efeito do pigmento. Você não consegue controlar a quantidade de bolhas. Você consegue, né, a partir de uma certa prática, determinar mais ou menos o tamanho das bolhas da sua peça. E olha só, percebe aqui embaixo, ó, aquela... Você consegue ver através da peça. Imagina só uma cuba feito com esse efeito aqui de pigmento. Esse daqui, ó, diferente da peça anterior que você consegue ver através dela, essa daqui você já não consegue. Nesse caso aqui foi pigmentado com um pigmento fundente preto e um pigmento não fundente dourado. Pode ver, ó, o efeito metálico aqui do pigmento. Mas olha só, essa peça aqui eu gosto bastante de mostrar ela nos videozinhos, justamente para explicar, para ficar claro para vocês a diferença entre o pigmento do tipo opaco e o pigmento do tipo transparente. Ah, Evandro, eu consigo brincar com esses dois tipos de pigmento em uma única peça?
Sim, essa peça aqui, se vocês acompanham aqui o canal, você já deve ter visto muito ela aqui. Então aqui eu tenho o pigmento do tipo transparente, que por coincidência é o mesmo que eu utilizei aqui, só mudei um pouco a coloração dele. E aqui um pigmento do tipo opaco, porém essa opacidade desse pigmento aqui, eu tirei um pouco ela para dar um pouco de transparência na minha peça. Em relação aos pigmentos, é isso. A gente tem aqui um pigmento opaco, onde você não consegue ver através da peça, o pigmento do tipo transparente, e aí você pode brincar, usar a sua criatividade para brincar com eles e criar algo totalmente novo, totalmente diferentão. Vou explicar aqui usando outra peça como exemplo. Inclusive, dependendo da peça que eu quero criar, eu posso até mesmo brincar com os dois tipos, ou até mesmo mais tipos de pigmento. Nesse caso aqui, eu tenho um pigmento do tipo opaco, ou seja, no mesmo caso da preta, pigmento onde eu não consigo ver através da peça, e misturei com pigmento transparente, que assim como a segunda peça, eu consigo ver a transparência do vidro e também dá à minha peça esse efeito de vidro fervido, digamos assim. Ou assim como no exemplo da haste que eu falei anteriormente, eu posso brincar com a minha criatividade e criar vidros onde a arte que eu vou estar colocando neles é uma arte personalizada, seja ela remetente à cultura, fatores históricos, seja ela qual for. Eu falo cultura e história porque quando a gente adiciona uma determinada arte pensando num objetivo final, num cliente final, ela se torna muito mais vendável, muito mais fácil de se vender, isso pensando em questão comércio, lucro. Então assim, eu posso utilizar com o auxílio do pigmento a minha criatividade para criar a arte que eu quiser. É claro que nesses dois casos, com exceção do vidro fervido, eu posso utilizar placas de vidro também, onde a própria massa vítrea dela já me dá esse efeito. Mas trazendo aqui para esse exemplo aqui, concorda comigo, se você já é iniciado na vidrofusão, é mais fácil principalmente para o iniciante criar uma arte à mão do que ter que cortar o vidro e fundir a peça no final para dar esse mesmo efeito? E concorda comigo que se eu mesclar esse conhecimento tanto na questão da pigmentação quanto na questão da utilização da própria massa vítrea, eu posso criar praticamente qualquer efeito na peça que eu quiser, isso pensando numa questão visual. Então eu posso utilizar, por exemplo, aqui nessa peça aqui, um vidro de coloração normal amarela de fundo, pensando aqui na técnica de sanduíche. Se você não sabe o que é a técnica de sanduíche, eu vou deixar aqui no card para você. Falando aqui de sanduíche, eu posso utilizar a placa de fundo, uma placa de coloração já amarela, e na placa da frente, uma placa transparente, onde nessa placa transparente eu fiz essa arte aqui. Eu criei uma arte, não somente essa, mas qualquer arte que você queira. E através do processo de fusão, eu tenho um resultado semelhante a esse daqui, onde eu tenho um fundo chapado, ou até mesmo transparente, com uma única cor, e os detalhes de primeiro plano eu coloquei na placa de cima. E como são esses pigmentos? Pessoal, no mercado existem muitos tipos de pigmentos para que você possa utilizar dentro desse universo da vidrofusão. Sejam eles dos mais diversos tipos: pigmento fundente, pigmento não fundente, pigmento com efeito metálico, pigmento do tipo opaco, pigmento do tipo transparente, vários tipos de pigmento para que você possa brincar de acordo com a sua criatividade. E aqui eu não vou me aprofundar sobre esses tipos de pigmento, aqui eu vou falar basicamente sobre aqueles pigmentos que já vêm preparado para uso e aqueles pigmentos que você mesmo deve preparar. Vou explicar aqui de uma melhor forma aqui na mesa para vocês. A respeito dos pigmentos, a gente tem aqui, você pode ver que um deles é em pó e o outro tá como se fosse uma pasta, tá mais pastoso. Olha só a diferença entre esses dois aqui. Então assim, esse pigmento aqui, eu já comprei ele preparado para uso. Uma coisa que vocês têm que levar em conta é cada pigmento que você vai adquirir, cada fornecedor, ele indica um diluente,
que é algo que você utiliza para diluir o pigmento, para aí sim você conseguir aplicar na peça. Porque, por exemplo, aqui você consegue aplicar o pigmento seco em pó na peça também, mas dependendo do que você pretende criar, o ideal é você diluir ele em um líquido especial. Esse daqui também, pode ver que esse daqui tá bem pastoso. Se eu fosse criar, dependendo da peça que eu vou criar utilizando esse pigmento, eu vou ter que diluir ele um pouco mais. E isso é feito através de um veículo. Os fornecedores geralmente chamam os diluentes de veículo, que são os ideais para aquela receita de pigmento que eles produzem. Por exemplo, para essa receita aqui de pigmento desse fornecedor, o ideal é utilizar esse diluente aqui, esse veículo. Para esse fornecedor aqui, o ideal é utilizar esse diluente aqui, esse veículo. E onde você pode comprar esse tipo de pigmento para vidrofusão? Pessoal, aqui eu não vou falar sobre cada um dos fornecedores, mesmo porque alguns deles que eu vou deixar aqui na descrição o site de alguns que eu encontrei, alguns deles eu nunca utilizei os pigmentos deles para falar com certeza para vocês, para falar de uma forma mais segura quais são os melhores e quais são os menos melhores. Então, para isso, eu prefiro deixar o link de alguns sites aqui na descrição para que vocês possam entrar por conta própria em contato com eles e conversar, tirar suas dúvidas direto com quem fabrica. Dessa forma, eu acredito que vocês conversando com pelo menos 3, vocês vão ter mais segurança na hora de adquirir os pigmentos de vocês. Mas eu recomendo que antes mesmo de vocês entrarem em contato, assim como no vídeo passado que eu falei sobre os fornos de alta temperatura, vocês também têm que fazer um pequeno projeto, um pequeno planejamento sobre o que vocês pretendem criar dentro desse universo da vidrofusão. Porque essas informações vão ser de suma importância para que o fornecedor possa indicar para vocês o melhor pigmento para aquele caso em específico. Por exemplo, vamos supor que eu quero trabalhar com vidrofusão, fusão total da peça em sanduíche. Então, falando isso para você, para o fornecedor, ele vai falar, ó, com base na minha cartela de produtos, esses pigmentos aqui são os melhores para o seu caso. Se você pretende trabalhar, por exemplo, com vitral, somente com vitral, criação de arte para vitral, você explica isso para o seu fornecedor, ele vai falar, ó, na minha base, na minha tabela de produtos, os pigmentos para baixa temperatura são esses aqui, e aí ele vai mandar para vocês. Se você pretende trabalhar, sei lá, com criação de bijuterias, onde você vai estar utilizando fusão parcial e fusão total, seja ela utilizando sanduíche ou uma única só placa de vidro, ele também vai falar qual que é o melhor pigmento para o seu caso. Portanto, é muito importante você já ter ciência do que você pretende fazer antes mesmo de entrar em contato com o fornecedor de pigmentos para que você possa fazer seu orçamento. E caso você seja iniciante ainda na vidrofusão e não tenha um conhecimento tão aprofundado ainda sobre a técnica, eu recomendo que você opte primeiro por adquirir pigmentos de fornecedores nacionais, porque além deles serem um pouquinho mais baratos, você tende a ter uma atençãozinha um pouco maior do que se você tentar comprar de fora. Porque existem alguns pigmentos que eles já vêm pronto para uso. Porém, se você está pensando em fazer testes inicialmente, o seu recurso financeiro ainda não está tão legal assim para você sair investindo em coisas que você ainda não testou, não tem tanta segurança assim, eu recomendo que você deixe esses pigmentos importados de lado um pouquinho e foque em adquirir pigmentos de empresas nacionais. Ah, Evandro, você está sendo patrocinado. Não, pessoal, eu ainda não estou sendo patrocinado por nenhuma dessas empresas que eu estou deixando aqui na descrição. Tanto que eu não falo abertamente quais são as empresas que eu adquiro meus pigmentos. Se você é de alguma dessas empresas e quiser me patrocinar, eu estou totalmente aberto a negociações. Lembrando que aqui na descrição eu vou deixar um e-book onde lá eu ensino toda a técnica da vidrofusão focada no uso do micro-ondas e da mufa. O link vai estar aqui na descrição. Se você chegou até aqui nesse conteúdo e gostou desse vídeo aqui que eu fiz para você, deixa seu like, se inscreve no canal que isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!